Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henri Beneto para mais um vídeo do canal e deixa eu dizer para vocês, se preparem porque o vídeo de hoje vai ser meio sério. Muito bem pessoal, já fazia muito tempo que eu queria trazer esse debate aqui para o canal. Eu acho que nesse momento é a oportunidade perfeita para sentar, ligar a câmera e tentar conversar com vocês sobre um assunto pertinente e que muitas vezes é um pouco delegado de lado. Pois como vocês podem ver pelo título aqui embaixo, a minha pergunta de hoje é: até que ponto você consegue separar a obra, o trabalho de um autor do autor em si? Você consegue fazer isso com autores problemáticos? E quando eu falo problemáticos, eu não estou falando de casos do tipo J.K. Rowling, que pode ter pessoas que têm um ranço delas. Eu não estou falando de implicância em si, eu estou falando de casos de fato errados, tipo racismo, machismo, pedofilia, assédio, coisas pesadas de verdade que acabam vindo à tona e que muitas vezes tira o encanto de um autor ou de uma obra em específico. De fato, o leitor consegue separar essas ideias, não só problemáticas, como de fato criminosas, né, da obra em si ou não, ou de fato você se afasta por completo da obra daquele autor. Enfim, como eu queria criar um debate de verdade, não só uma exposição, onde não houvesse uma verdade absoluta, eu chamei algumas convidadas para conversar aqui com a gente. E a primeira delas é a Bárbara Hurd, a autora e agora também booktube. Ela criou um canal esse ano aqui no YouTube e eu convidei a Bárbara para conversar com a gente se ela de fato consegue separar essas obras do autor problemático ou se ela não consegue ignorar essa questão. Pra mim, esse tema é muito complicado, porque por mais que eu tente, é muito difícil eu desassociar o autor da obra. Por mais que eu saiba que o livro é um produto da imaginação do autor, e necessariamente não quer dizer que tudo que ele coloca ali ele acredita, em algumas situações a gente não consegue simplesmente ignorar que aquela pessoa ela tem um comportamento na vida dela fora da carreira que é um comportamento que você não considera correto, um comportamento que você não concorda. Frisando, a obra do autor pode não ter nenhum tipo de sinal de que aquela pessoa ela tem algum tipo de preconceito ou marca de caráter que você não considera frutífero na sua vida, mesmo que ele não transpareça isso no trabalho dele. A complicação nasce dessa complexidade de você não conseguir separar o autor da obra. Algumas pessoas têm a facilidade, conseguem olhar para a ficção com olhos de ficção, mas muitas das vezes o que eu percebo as pessoas, até conversando entre si sobre esse tema, é que é muito difícil você olhar para a obra e não ver a personalidade do autor ali. E eu concordo. E mesmo que eu não veja a personalidade do autor ali, eu sei que é daquela pessoa e eu não gosto de consumir algo que seja feito por alguém que tem um comportamento, uma atitude que eu não considero correta. Mas, mesmo assim, existem algumas ressalvas. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós sabemos que o H.P. Lovecraft e o Monteiro Lobato são duas figuras muito importantes na literatura, tanto fantástica quanto de ficção científica e de terror. Mas também sabemos que essas duas pessoas eram extremamente racistas. Entre outros detalhes que não dá para desenvolver aqui agora. Mas eles eram pessoas que tinham esse tipo de pensamento que eu considero extremamente horrível. Eu não consigo conviver com uma pessoa que tem esse tipo de atitude e esse olhar sobre uma pessoa afrodescendente. Mas sabemos que os seus livros eles foram muito importantes para a construção do gênero nos seus países e também mundialmente. E, querendo ou não, Sítio do Pica-Pau Amarelo me influenciou muito na minha imaginação infantil, vamos colocar dessa maneira. Lovecraft é um problema que eu sofro atualmente. Eu quero trabalhar com o terror e nós sabemos que ele é um dos mestres do terror. E eu sei de todas as coisas que ele já foi acusado, as coisas que já foi pontuado que são fatos. E eu não sei se eu vou conseguir
ler o material dele sem sentir um nó na minha garganta. Você, como leitor, vai ter que descobrir se você vai conseguir ler aquela história, levando ou não em consideração quem foi que escreveu ela. Eu fui obrigada a ler Lolita, do Vladimir Nabokov, na época da faculdade. E foi uma das piores leituras da minha vida. Eu odiei. Eu sabia que tudo aquilo era uma ficção, mas eu me sentia, sabe, com nojo do que aquela pessoa escreveu. Porque, de certa maneira, a impressão que me passava era que aquilo tudo era real. Então aquilo me fez muito mal na época. Então acabou que isso alimentou essa minha consciência de que eu não consumo aquilo que eu sei que não vai me fazer bem. Mas até que ponto você tem que ter essa consciência? Por mais subjetivo que seja, por mais que seja uma escolha minha, sua, do fulaninho, do ciclano, eu acredito que nós precisamos questionar quando nós precisamos consumir aquele conteúdo, até para poder compreender a mente da pessoa, talvez, e também tem a questão de você ter o conhecimento. Até que ponto eu quero ter o conhecimento disso? Até que ponto eu quero ver o mundo pelos olhos dessa pessoa? Muito bem, fazendo agora a defesa do meu ponto de vista, por assim dizer, eu sou um leitor bem chato. Não chato com relação ao que eu vou ler, mas sim chato com relação ao que me interessa ler. E tenho uma pureza de percepção, e eu tenho plena consciência disso, que o livro meio que traduz muito sobre uma pessoa. Eu acredito nessa conexão, eu acredito que o autor se doa muito enquanto está escrevendo aquele livro. Por isso eu sou uma pessoa que não consegue muito desassociar a obra de um autor. Lembra que eu comentei um pouquinho sobre o ranço da J.K. Rowling? Então, eu também tô com um pouquinho de ranço da J.K. Rowling. Mesmo assim, é uma dimensão completamente diferente de vários casos. Como o assédio do Jay Asher, o autor de Os 13 Porquês, e isso me deixou completamente arrasado, justamente porque uma das partes do livro justamente é sobre assédio, como a Bárbara citou, o racismo do Monteiro Lobato e do Lovecraft. Então, eu não consigo separar um autor, a visão do autor, do que a obra transmite. Que eu vejo tudo muito conectado, sabe? Se eu, por um acaso, sentir que estou gostando daquela história, eu vou me condenar porque eu vou estar aprovando um lado daquela pessoa que eu não acho tão admirável. Não é maduro da minha parte? Pode ser, mas eu não me sinto confortável. Justamente por ter essa visão muito purista da situação, da leitura, da escrita como um todo, eu não consigo desassociar um autor de sua obra. E, sinceramente, eu não conseguiria ler a história escrita por uma pessoa que eu sei que é racista, ler a história de uma pessoa que eu sei que é um assediador. Eu não vou conseguir ver aquele livro da mesma forma que eu via antes de saber de algum caso problemático. Por mais que eu saiba da importância daquela história, mas não, acho que existem muitos outros livros disponíveis para mim e que eu não preciso passar por esse processo também. Eu, de fato, não quero tirar esses livros da livraria, mas eu, como leitor, não consumiria. Eu quero ter esse direito de não consumir também. Enfim, essa é a minha opinião, e qual é a opinião de vocês sobre o assunto? Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no canal Book Crushes. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, clique aqui embaixo em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o YouTube saber que você curtiu o conteúdo do Book Crushes e quer receber novas notificações. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras de qualquer produto lá na Amazon. Lembrando que vocês comprando qualquer coisa através dos links de compras, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada nem por isso. Enfim, pessoal, mais uma vez, qual é a opinião de vocês com relação a esse debate? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Ribereto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.